Olá, segundo ano. Vamos começar a nossa aula hoje abordando um assunto que vocês já começaram a estudar no início do ano, que é a Idade Média. O que foi a Idade Média? Ela tem esse nome exatamente porque ela é intermediária. Ela está no meio entre a Antiguidade, a Idade Antiga, e a Idade Moderna, os novos descobrimentos, né? A Idade Média começou a se formar através de um longo processo conhecido como formação da Europa medieval, que tem início com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 d.C., graças às invasões dos germanos, né? Também conhecido como invasões bárbaras. E vai até 1452, quando os europeus chegam no continente americano e também com a queda de Constantinopla, que é o Império Romano do Oriente. A Europa medieval se formou através de um longo processo que combinou características de origem romana, germânica e também religiosa. Bom, dos romanos foi herdado o colonato. O que é o colonato? É exatamente você estar numa terra em troca do seu trabalho, de você poder usufruir daquela terra. Para o dono, o proprietário, você entrega uma parte da sua colheita. Isso é uma herança romana. Bom, a herança germânica é o que a gente chama de comitatus, é uma característica militar de guerra. É, na verdade, um grupo de guerreiros unidos a um chefe militar que eles devem sempre servir e honrar. Outro elemento igualmente importante é o cristianismo, né? Que é a parte religiosa que dá unidade a todo esse sistema da Europa na Idade Média. Esse período foi chamado pelos pensadores renascentistas e principalmente os filósofos iluministas como Idade das Trevas, porque consideravam que houve um atraso no desenvolvimento científico e cultural na Europa nesse período, já que a Igreja Católica dominava o cenário, a mente e o coração das pessoas nessa época. Esses pensadores renascentistas e iluministas se referiam à Idade Média desse jeito porque, no tempo deles, a Idade Moderna, surgiram muitos movimentos valorizando o uso da razão. Essa ideia de trazer a luz, a escuridão, colocando o homem como centro de tudo ao invés da igreja. No entanto, essa visão de Idade das Trevas é meio errada. Eles utilizaram essa conotação negativa para tentar falar que foi algo ruim, atrasado, né? Porém, hoje a gente sabe que houve sim um desenvolvimento cultural e intelectual na Europa. Mesmo que a igreja censurasse as ideias opostas a ela, houve, por exemplo, um grande avanço na arquitetura, na arte, nas navegações e nas técnicas agrícolas. Dividimos esse período entre Alta Idade Média, que foi quando se consolidou o sistema feudal e ainda havia muita invasão bárbaras, a expansão do islamismo, e a Baixa Idade Média, que foi quando houve um aumento populacional, as crises da peste negra, fome, as cruzadas, o renascimento cultural e as revoltas camponesas. A Alta Idade Média foi um período marcado pelas invasões bárbaras no território do falecido Império Romano do Ocidente. Os bárbaros eram como os romanos chamavam as pessoas que tinham uma cultura diferente da greco-romana. Né? Eles viviam da agricultura, eram politeístas e criavam animais para o comércio e consumo próprio, tendo em até alguns grupos, como nos hunos, a realização de invasão e saques. Com essas invasões violentas constantes, os moradores das cidades romanas passaram a fugir para o campo em busca de segurança e estabilidade. Assim, através desse processo de ruralização, começaram a ocorrer alguma troca de favores entre os camponeses e os proprietários da terra, né? Os camponeses pagavam alguns impostos e entregavam parte da sua produção agrícola em troca de terra para plantar e um lugar seguro para se estabelecer. Essa relação deu origem ao feudalismo.
Né? Como parte desse sistema, existia a suzerania e a vassalagem, que era uma troca de favores entre dois nobres. O dono da terra, o suzerano, oferecia terra a um vassalo, em troca de proteção e apoio militar em caso de guerras. Essa relação era de igual para igual, não significava que um era superior ao outro, os dois eram nobres. No entanto, as pessoas que trabalhavam nessas terras, os camponeses, eram chamados de servos. Para morarem e trabalharem ali, eles tinham que pagar aos donos da terra um tributo. Essa relação de trabalho era chamada de servidão, porque os trabalhadores eram livres, porém eles ganhavam tão poucos e tinham que pagar tantos impostos que no final não havia possibilidade de juntar dinheiro e crescer na vida. Por isso, a sociedade da época é chamada de estamental, sem mobilidade social. Sua classe social era definida pelo seu nascimento e não existia mobilidade social nenhuma. Você que nasceu servo não teria como se tornar nobre ou rei. O único jeito de melhorar um pouquinho sua situação seria talvez entrando para o clero. Mas mesmo assim, você nascendo servo nunca chegaria a um cargo muito alto na igreja. Não era fácil. Entre os impostos que eles deviam pagar, existia a corvéia, que era o trabalho gratuito na terra do Senhor durante um certo número de dias. Havia também a talha, que era a obrigação de dar parte da sua produção agrícola para o senhor, o dono da terra. Por último, a banalidade, que era o pagamento em impostos para utilizar equipamentos e instalações dos senhores como moinhos, celeiros e forno. Além de todas as obrigações feudais, ainda tinha o dízimo, que era 10% de tudo que eles produziam que deveria ser entregue à igreja. Vamos agora para a Baixa Idade Média. Ela foi marcada pelo renascimento das cidades e o surgimento de uma nova classe social, que futuramente ficou conhecida como burguesia. Tá, mas como que ela surgiu? Houve um avanço nas técnicas de agricultura e de produção de alimentos, o que houve e proporcionou um crescimento populacional e também a produção de excedentes agrícolas. Assim, começou a se comercializar esses excedentes com reinos vizinhos ou viajantes. Pequenos artesãos, comerciantes e banqueiros passaram a se estabelecer nos burgos. O que eram esses burgos? São as muralhas dos castelos. E ali começou a surgir um comércio, uma atividade comercial. Essa aglomeração em volta dos burgos, das muralhas dos castelos, com o tempo, teve como consequência o ressurgimento das cidades. A igreja condenava a burguesia, porque eles praticavam a usura. O que era essa usura? Era o empréstimo de dinheiro com aplicação de juros, gerando lucro, né? E para a igreja, o tempo pertencia a Deus. Já para a burguesia, eles acreditavam que o tempo pertencia ao homem, podendo ser utilizado da melhor forma, inclusive para enriquecer. Bom, mas no meio disso tudo, onde ficou a Igreja Católica? A Igreja Católica foi a instituição mais poderosa da Idade Média. Ela era dona de 1/3 das terras cultiváveis, de extrema riqueza e tinha uma vantagem. Como os padres não possuíam herdeiros oficialmente, as terras ficavam para a instituição, ou seja, para a própria igreja. A Igreja Católica já era muito popular na Europa, tanto que em alguns lugares já era uma religião obrigatória. A igreja se tornou uma instituição superpoderosa. Ela tinha muitos bens, terras e influência. O que ajudou ela a se manter durante todo esse tempo foi a aliança com a política. Um exemplo claro disso foi o batismo do rei Clovis, o rei dos francos, um dos maiores feudos da época, pelo Papa, o que mostrou que ele buscava a proteção da igreja sobre o seu reinado. A igreja também controlava toda a produção artística e cultural da época. Os únicos que sabiam ler e escrever eram os membros do alto clero e os monges, que se dedicavam a copiar e dedicar os conhecimentos da antiguidade, principalmente os gregos. Platão, por exemplo, influenciou muito Santo Agostinho e a filosofia medieval. Em questão de arte, eram os vitrais e as arquiteturas da igreja que explicavam a história de Jesus para o povo, já que os camponeses não eram alfabetizados e não entendiam nada de latim.
a língua que era obrigatória nos cultos religiosos. O que aconteceria se você discordasse da igreja, praticasse outra religião ou uma ideia que ameaçasse a soberania? A Inquisição ia dar conta de você. Ela era um tribunal católico que perseguia, julgava e punia as pessoas acusadas de ser desviadas da conduta da igreja, que eram chamadas de hereges. As penalidades iam desde descomunhão, proibição de livro, até queima na fogueira, ou isolamento de toda a população. Esse foi o caso do astrônomo Galileu Galilei, que foi condenado por afirmar que a Terra girava em torno do céu, o heliocentrismo, e não ao contrário, que era o que a igreja defendia. Outra característica importante da Idade Média são as cruzadas. O que foram as cruzadas? A igreja, junto com os reis, eles influenciaram para que houvesse essas cruzadas. Foi, na verdade, para combater o domínio islâmico nas terras sagradas, Jerusalém, e impedir o avanço dos árabes. Eles tinham se expandido muito ultimamente, conquistando até a Península Ibérica, onde se localiza Espanha e Portugal. As cruzadas também contribuíram muito para o enfraquecimento do poder feudal e a concentração de poderes na mão do rei, né? Além das cruzadas, também houve nesse período uma guerra muito violenta chamada Guerra dos 100 Anos, pela disputa do trono entre a Inglaterra e França. Por lutar nessa guerra foi a Santa Joana d'Arc, que foi morta na fogueira acusada de bruxaria. Mas o que contribuiu para a crise na Idade Média? A peste negra ou peste bubônica era uma doença transmitida através da pulga do rato, tendo origem na Mongólia. Então, como que ela chegou na Europa? Com o comércio fomentando cada vez mais, as embarcações marítimas transportavam mercadorias do Oriente para o Ocidente. As pulgas dos ratos e os piolhos dos humanos se encarregaram de levar a bactéria para os navios. E assim a doença se disseminou por toda a Europa, em todo o porto que atracava. Como resultado, foram quase 100 milhões de mortes. Como ninguém entendia a origem dessa epidemia, acabavam culpando judeus, leprosos, estrangeiros, quando o real motivo era a falta de higiene e saneamento básico dos ambientes urbanos. Junto com a peste negra, ocorreu também uma crise de fome intensa. O desmatamento das florestas para a agricultura gerou mudanças climáticas na Europa, que foram muito desfavoráveis às plantações, assim diminuindo a produção de alimento, gerando uma grande fome. Além disso, 1/3 da população foi dizimada pela peste negra. Havia pouca gente trabalhando nos campos. Mesmo assim, o feudalismo continuava e o senhor feudal exigiu os mesmos valores de tributos e impostos, o que gerou uma revolta por parte dos camponeses que sobreviveram. Para conter todas essas tretas, a população se aproximou dos reis, o que fortaleceu a centralização do poder, dando origem às monarquias nacionais, a formação das primeiras monarquias nacionais, que são Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Alemanha.